Então, com 68 anos, houve assim uma mudança radical. A gente veio para Florianópolis, a gente queria sair de São Paulo e procurou vários lugares no Nordeste, interior de São Paulo e Florianópolis. E nós gostamos assim muito que Florianópolis estava perto do mar e além disso tinha assim um caráter mais europeu, principalmente no que se refere à limpeza da cidade, do que, por exemplo, no Nordeste, né? E então conseguimos comprar aqui um terreno nesse condomínio, que era chamado Condomínio dos Professores. Tinha 2 ou 3 casas e já resolvemos construir. E com 68 anos, então, mudamos para cá. E então, aqui, esses primeiros anos, eu pensava assim de ficar, e o Daniel também, de nós ficarmos mais tranquilos, viver uma vida de aposentado, etc. Mas depois, e eu já falei isso, que com 70 anos eu senti assim a missão cumprida, quanto à medicina antroposófica, quanto ao trabalho biográfico. Mas depois de algum tempo aqui, eu senti assim a necessidade de reunir assim a parte médica antroposófica, que eles não tinham um local, um terapêutico. Tinha assim um terapêutico bem pequeno na Trindade, mas se pensava em fazer então uma clínica maior. E então, com os médicos e mais uns amigos, conseguimos comprar 4 ótimos terrenos ali no Rio Tavares, ali perto na Eupídio da Rocha. E aí resolvemos então construir, conseguimos a ajuda de algumas instituições para a construção da clínica. E assim, a primeira coisa que começou aqui, então, sob o nosso impulso, foi a Clínica Viales. Pouco depois, um grupo de estudantes, assim, de terapia artística, que não havia aqui em Florianópolis, começou a perguntar se a gente não poderia fazer um curso de terapia artística. E então a gente logo organizou esse curso de terapia artística e o primeiro ano foi no Espaço Athéna e depois a gente já construiu um grande ateliê atrás, nos fundos da Clínica Viales, com a finalidade do curso de terapia artística. Então, para a construção da clínica e para a gente obter assim, subvenções de algumas instituições, a gente teve que fundar uma associação sem fins lucrativos, que foi então a Associação Sagres, né? E esse impulso da Sagres, ele foi assim muito forte, porque ele lembra a época dos descobrimentos, né? Onde o infante Dom Henrique fez a escola de Sagres e onde os portugueses foram assim os primeiros navegadores que construíram as caravelas que conseguiam assim navegar contra o vento. E a gente sentiu assim que a medicina antroposófica, ela necessita assim de muita coragem e ela tem que, vamos dizer,
remar contra contra esse forte materialismo que predomina a medicina hoje, né? E então essa dissociação entre também em mínimas especialidades, por exemplo, me confronto com a situação que eu tenho um problema cardíaco, mas não adianta eu ir no cardiologista, porque o cardiologista ele me manda para um especialista em arritmia cardíaca. Então, dentro das especialidades, há uma especialização cada vez maior e se perde a visão do total do ser humano. Então, a nossa proposta também foi desenvolver as terapias paralelas, as terapias que ajudam e que trabalham com essa visão global do ser humano. Então, foi a terapia artística, em primeiro lugar, depois entra a musicoterapia, também trouxemos aí a formação biográfica que estava só em Minas e em São Paulo, trouxemos para Florianópolis, iniciamos aqui, e cada vez mais cursos foram se desenvolvendo ali na Associação Sagres. E isso envolvia, assim, bastante o meu tempo, né? E então, não era uma coisa necessária, mas, assim, eu fiz isso de livre, espontânea vontade. O Daniel e eu, nós conseguimos comprar um terreno, primeiro no Ribeirão da Ilha, depois na Caieiras do Sul, onde a gente reformou uma casa, e aí a ideia nossa, ou principalmente do Daniel, era também de andar assim de barco, conhecer as ilhas. Também começamos a pescar, coisa que nunca a gente tinha feito na vida. Então foi uma época bastante gostosa e onde a gente curtia também muito os pôres do sol, porque os pôres do sol era ali na costa oeste, né? Olhando para o continente, eram muito bonitos. Eu já tinha 70 anos, era 2 anos depois que chegamos aqui em Florianópolis, e os cursos da Europa, que eu tinha feito 9 anos, então eu interrompi ali e me dedicava mais às situações aqui. Nós ainda fizemos algumas viagens para a Europa, por exemplo, ainda em 98, para 99 nós estivemos na Noruega, e aí a gente desenvolve assim um estilo de viagem que a gente aluga um motorhome e sai de carro pelo país. Então, Noruega, Suécia, Dinamarca, aquela região lá do norte da Europa. E mais tarde, isso foi acho que em 2005, aí eu já estava com quase com 75 anos, a gente ficou meio ano, meio ano não, mais uns 4 meses passeando na Europa, e aí a gente alugou um local ali perto do Bodensee, é o Lago de Constança, que chama em português,
que é uma região muito bonita e que fica assim quase na divisa entre Áustria, Suíça e Alemanha. Então, foi também uma experiência assim muito válida, né? Na Sagres havia uma diretoria, eu participei 7 anos dessa diretoria e aí a gente tinha os professores convidados para fazer a terapia artística ou a musicoterapia e depois coordenar o grupo biográfico. Se formou um grupo que coordenava então ali as coisas. Nesse tempo da minha diretoria tínhamos bastante trabalho, porque praticamente os outros, que era a doutora Valdívia e outros, eles estavam muito ocupados e eu me dedicava mais para essa parte administrativa. Logo depois também ainda logo que terminou a clínica Viales, a gente conseguiu comprar mais um terreno ali na Eupídio da Rocha, e aí a gente construiu o Acalanto. O Acalanto é hoje uma pousada que serve para abrigar os estudantes de fora que vêm fazer os diversos cursos. Então, isso foi uma iniciativa particular da minha parte, né? E à medida que as coisas foram acontecendo, elas foram se desenvolvendo, crescendo, né? E aí, então, dedicando bastante ao trabalho, mas no verão eu ficava sempre também na casa da Caieiras do Sul e passeamos bastante com o barco ali naquela região toda, e também era o tempo que eu aproveitava para escrever os livros, né? Que a maior parte dos livros, aliás, quase todos, fora o de alimentação, eles surgiram nessa parte, depois dos 70 anos, né? E eu dava aula no curso de terapia artística, no curso biográfico, fazia palestras. Um impulso importante que eu acho que eu iniciei foram os encontros de Michael, que aconteciam assim na época de setembro, 29 de setembro, 2, 3 dias, e convidando assim também outros movimentos que se dedicavam assim à transformação do ser humano, ou a parte social, ou a parte de alimentação, agricultura, etc. Esses encontros eles foram feitos durante bastante anos e eles depois é que eles diminuíram. A ideia era assim fazer uma rede entre os 3 estados do sul, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, só que foi difícil isso. Não conseguimos assim muito a cooperação dos outros estados. E então, no fundo, o que resultou desse impulso é que cada estado, em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis, se faz então alguma coisa no dia de Michael, né? Ou em 2 ou 3 dias para realizar esse impulso, né? Michael é o arcanjo regente da nossa época e que impulsiona novos impulsos espirituais no mundo.
impulso é de trazer para a prática os conceitos antroposóficos, né? Então, não fica ao nível filosófico e conceitual, mas até a prática do dia a dia, a prática de plantar, a prática de como se faz a pedagogia, o ensino das crianças, ou então a própria medicina, não? São as aplicações práticas da antroposofia. Não é uma coisa conceitual, né? Acho que é importante também assim que a antroposofia tem como que 3 campos principais. Um é a parte filosófica, né? Do conhecimento do macrocosmos, microcosmos, das leis que regem o ser humano. O outro impulso é o impulso assim mais artístico, através da euritmia principalmente, que é uma arte nova de movimento, ou então da a pintura, modelagem, esse elemento, e o elemento artístico, e depois o terceiro elemento é o prático, por exemplo, a medicina antroposófica, a pedagogia, a agricultura, né? O trabalho social, né? O Daniel, como ele foi consultor de empresa, ele, durante muitos anos, ele trabalhou com grandes firmas empresariais, onde se trabalhava num processo de transformação, assim como transformação, digamos, do ser humano individual, a transformação de grupos inteiros, né? Ou de toda uma organização empresarial para um elemento mais humano, mais espiritualizado, né? E com uma visão de futuro, visando, vamos dizer, também o desenvolvimento da terra, a conservação da terra, nesse elemento do futuro. E o Daniel, ele tinha fundado a Adigo, e da Adigo surgiu, que era uma forma... E aí eles davam formação de outros consultores. Da Adigo gerou-se um instituto que chama Ecossocial, que abrigava agora mais de 30 consultores que tinham passado pelo processo da Adigo, e desse impulso do ecossocial nasceu um novo impulso germinar, que chamava, que trabalhava com, assim, com pessoas rurais ou pessoas de todo o interior do Brasil, ensinando formas de liderança, né? Formas de liderança, como se faz reuniões, toda essa parte. E hoje esse movimento assim é muito grande, e mais de 1000 pessoas passaram por esses processos de aprendizado, né? Eu acho que eu já tinha falado assim que quando eu estava com... então, em 2000 deixa eu ver, para não errar, em 2011, eu sofri um acidente aqui, logo na saída do condomínio, onde uma moto entrou no meu carro, e a partir daí eu tive uma disritmia cardíaca e uma porção de perturbações intestinais, e aí eu de repente acordei
e vi que eu já não tinha mais 60 e poucos anos e que eu não podia também continuar trabalhando do jeito como eu estava trabalhando, né? Esse me deu uma primeira conscientização. E a partir daí eu pessoalmente reduzi muito o meu trabalho. E depois a gente teve um novo acidente em 2000 hoje nós estamos em 17, 2014, 2015, nem me lembro mais bem quando, que aí a gente capotou o carro e caiu assim numa valeta, né? Perto de Santo Amaro da Imperatriz, onde a gente ia muitas vezes ficar alguns dias para aproveitar as águas termais. E daí a gente ficou com o carro assim de cabeça para baixo e pendurado no cinto de segurança. E aí a gente conseguiu sair completamente ilesos do carro e foi um momento muito profundo de reencontro, né, entre o Daniel e eu. Nós choramos, nos abraçamos, mas também a gente ficou pensando o que significa isso, né? Porque você podia ter morrido e você está bem. O que é esperado de vocês ainda fazer nesse período, né? E foi então nessa ocasião que o Daniel começou a pouco tempo depois de algum tempo, a ter essa ideia de trabalhar com a escola do altruísmo. E foi quando eu também comecei a desenvolver esses livros que seria assim, como é que eles chamam? De vivências espirituais na biografia, né? Foi muito marcada com acidentes. Foi o acidente dos 9 anos, né? Que eu quase morri. E depois foi o acidente quando a gente estava indo para o Pantanal, que eu acho que eu nem falei sobre ele ainda, mas que também a gente gostava muito de ir para o Pantanal e levava o barco atrás no carro, e aí tinha água plana, né? Que tinha chovido demais, e o carro também escorregou, capotou, e com o barco atrás, então, e ali eu tinha quebrado assim realmente 4 vértebras torácicas. E eu me vi assim impossibilitada de levantar no chão, fui socorrida, foi depois transferida com um helicóptero para o Einstein, né? Foi um acidente que eu depois fiquei uns meio ano com um colete, né, especial. Mas eu senti que todos esses acidentes, eles sempre despertaram algo novo em mim, né? E então eu não vejo eles como negativos, eu acho que eles fazem parte da minha biografia. Eu não fiquei doente por dentro, mas sempre os acidentes é que me obrigaram a ficar parados, né? Temporada. Quando a gente mudou para Florianópolis, o meu filho Thomas, ele já morava em Florianópolis, né? E então ele também nos ajudou a instalar aqui, justo nessa casa que a gente construiu, então. E depois de algum tempo que a gente morou aqui, acho que uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois, veio a minha filha, a Solveig, da Alemanha, que ela morou em Berlim mais de 20 anos. Teve a filha dela lá em Berlim e tudo. Aí ela resolveu voltar para o Brasil e veio aqui para Florianópolis.
E foi justo a ocasião em que a gente começou a construir a Clínica Viales, né? Que a gente também estava procurando uma casa para ela poder fazer massagem e trabalhar num terapêutico. E depois veio o Tiago, né? Que ele cansou também dessa... Ele não se dava bem em São Paulo, com aquela vida toda agitada. E veio aqui para Florianópolis. E agora os três filhos estão aqui, só a Glaia que ficou em São Paulo, onde ela trabalha também em teatro social, teatro para escolas na Paideia, né? A gente ajudou a desenvolver esse impulso intensamente esses últimos anos, né? E agora, então, quando a gente quando eu tive o acidente, eu não conseguia mais subir escada, então a gente teve que mudar dessa casa e construir uma casa no terreno ao lado que a gente tinha comprado. E aí fez uma casa térrea, né? Daí essa casa ficou alugada, assim, uns dois, 3 anos, e depois com o Tiago, né, que aí ele casou com a Jesulene, né, e eles tiveram a netinha, e então eles vieram justamente para morar aqui nessa casa. O Tiago comprou a casa de nós e para a gente tá ali do lado, né? Que a gente também nunca sabe como que vai ser a nossa idade, né? O Daniel, ele teve, assim, duas perdas de filhos, uma moça de 42 anos que teve um aneurisma cerebral e caiu na rua andando de patins. E o outro filho, que era para morar com a gente, ele era tinha diabetes muito forte, mas ele também fumava tinha uma vida assim muito ligada aqui ao computador direto e invertia o dia pela noite. E aí ele era para morar com a gente nessa casa nova, mas aí ele preferiu voltar para a Holanda, onde ele, então, logo 1 ou 2 meses depois, veio a falecer, né, pela diabetes. E o terceiro filho do Daniel é o Rob, que tem também 2 filhos. Ele nos vem visitar regularmente, uma cada ano, cada 2 anos. É. Assim, eu senti que a minha missão foi assim trazer a medicina antroposófica para o Brasil, porque eu fui a pioneira da medicina antroposófica, de criar aquele núcleo clínica Associação Tobias, junto com o meu primeiro marido, Pedro Schmidt, e depois de desenvolver todo esse trabalho biográfico, junto com o Daniel Burkhardt, né, o meu segundo marido. E então, acho que a minha intenção foi sempre de trazer a antroposofia para a prática e também numa linguagem inteligível para as pessoas comuns, né? Porque às vezes a leitura dos livros de Steiner, principalmente em português, ela é bastante difícil, né?
E como terceiro impulso, que eu praticamente fiz sozinha, sim, com os médicos daqui de Florianópolis, foi o impulso da Associação Sagres, né? E ali abriu outras portas ainda, né? Como a revista Caravelas da Sagres, como esses encontros de Micael e todos os cursos que se dão ali, né? Hoje a gente tem, hoje eu estou me limitando, agora esse ano, eu estou me limitando a dar umas poucas palestras na Associação Sagres, mais no sentido pedagógico, higiênico, para a busca dos pais, né, sobre orientação de filhos. Esse último, não, já faz 3 anos a gente abriu uma livraria com todos os livros antroposóficos e outros, naturalmente, o Tesoureto. E agora acabou de, esse ano, abrir uma loja de brinquedos, né? Assim, também pedagógicos e de fibras naturais. Isso é uma questão bem difícil de responder. Em São Paulo foi bem mais fácil, porque o, a busca das pessoas, né, eram muito mais pessoas que buscavam a antroposofia. Então, jovens médicos que fizeram então a formação e formaram o núcleo da clínica, formaram outros núcleos e depois com a Artemisia também, a gente, primeiro o Daniel e eu trabalhamos juntos, mas depois o Daniel foi fundar a Digo e daí ficaram psicólogos, médicos, etc., trabalhando comigo. E quando nós saímos de lá, então acho que era necessário sair de lá para ainda vir para Florianópolis, enquanto era tempo de fazer esse tipo de mudança. Mas ali a Artemisia sofreu assim um pouco, porque depois de anos, de uns 3, 4 anos, ela começou a ter dificuldades financeiras e depois juntou com esse plano da construção daquela rodovia circular, né? E aí toda a área da Artemisia, que era Mata Atlântica, foi desapropriada, né? Então, isso foi um golpe muito forte, tanto para o Daniel como para mim, né? Da falta de continuidade. Os próprios pacientes que geravam os recursos. Mas a gente, para construções, a gente sempre obteve ajuda de outras instituições, né? Ainda. A própria Associação Tobias, por exemplo, ela ajudou também bastante aqui no começo da Associação Sagres e outras instituições, né? Como eu tinha assim escrito esses livros em alemão, eu era conhecida também em outros países, na Alemanha, etc. E então eu também, quando dava os meus cursos, eu recebia alguns recursos de ajuda aqui para o Brasil, né? Agora, aqui em Florianópolis foi bem mais difícil, porque existem muito poucos médicos e, vamos dizer, poucas pessoas realmente assim, ligadas mais profundamente com a antroposofia, né?
Existe aqui em Florianópolis muita busca de terapias alternativas, mas pouco aprofundamento, digamos, nas coisas. Eu acho que o que mais existem de aprofundamentos são nesses cursos de terapia artística, né? Que tem uma duração de 4 anos, né? Ou na formação biográfica, mas na nossa formação biográfica, ela vem muita gente de outros estados, e não propriamente aqui de Florianópolis, que são poucas pessoas que buscam, né? De alguma forma a gente tem que reverter isso. Mas Florianópolis é assim um lugar também, eu sinto, de passagem para muita gente, né? Relativamente pouco, porque eu acho que assim, tem a Associação Sagres, né? Que, vamos dizer, fornece a infraestrutura, faz a administração dos cursos, mas os cursos, na maioria deles, têm uma autonomia, né? Então, eles que vão buscar os professores. Os professores vêm em parte da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e conjuntamente com os professores daqui, e que em parte, por exemplo, na terapia artística, são formados aqui em Florianópolis. Então, esses é que levam o impulso para diante, né? Sim. Assim, dessas... acho que a minha filha Solve, que é mais ligada, né, com a Sagres, que ela faz parte dos formadores da biografia, dá os cursos biográficos, e atualmente ela faz parte da diretoria da Sagres, né? Porque em São Paulo existe essa riqueza de pessoas, e aqui é magro, digamos. Mas agora também já está começando, né? Porque tem impulsos agora, assim, já de 2 escolas, né? Na área da pedagogia Waldorf. Tem vários jardins da infância, né? Que usam a pedagogia. Eu acho que o movimento pedagógico aqui em Florianópolis é bastante grande, né? O movimento médico é relativamente pequeno. E o movimento, assim, da terapia artística também está começando a se expandir mais, né? Mais em casa, e então, e dou essas palestras. Quando der, eu participo na associação Sagres, mas como associada, né? E a turma ainda me conhece muito lá, então quando vou lá, começa uma certa solicitação para palestra, para isso, para aquilo, mas eu tenho me freado para não fazer isso e me concentrar mais na escrita nos livros e fazer, assim, de vez em quando, uma palestra. E aqui curti também a neta, a família. No tempo livre, assim? No tempo do verão eu gosto muito de tomar banho de mar. Então, infelizmente não podemos viajar mais muito, quer dizer, não viajamos nada praticamente. Quando muito a gente vai até as águas mornas, né? Passar uma temporadazinha. É.
eu também ia regularmente para São Paulo, agora vou talvez uma vez por ano visitar a minha outra filha e os bisnetos. Eu não sei, né? Outro dia eu falei, acho que já falei, eu de repente tive assim a intuição, que bom viver até os 90 anos, né? Mas tem que ter saúde também, né? Quando a saúde vai capengando, enquanto a cabeça estiver boa. Trabalho assim, um trabalho que eu desenvolvi ultimamente também foi esse trabalho com o processamento da lã, né? E fazer os painéis com filtragem. De resto, Como é que a senhora vê isso, assim, eu vejo assim que tudo é bem mais vagaroso, né? Então você tem que estar no perigo de querer acompanhar as pessoas mais jovens, mas você, claro que não dá conta, então você tem que se restringir e limitar a algumas coisas, né? Também eu mesmo fiz o curso de formação em terapia artística lá na Sagres. O primeiro curso que houve, eu fui a coordenadora geral e tinha a administradora do curso, tinha que dar aula no curso e ao mesmo tempo eu participava como aluna das pessoas que vinham então de fora, né? Então, isso foi muito bom para mim, porque aprendi as técnicas assim de pintura e depois ainda fiz alguns anos, sempre 3 semanas em janeiro, com a Bernadette, que é uma pintora de uma metodologia especial que chama Collot de Bois, que também é terapêutica. Até hoje existem esses cursos no mês de janeiro, né? Aí eu fiz dois ciclos. Sonhado? Vamos dizer, a gente tem vários tipos de sonhos, né? Tem sonhos mais angustiantes, que antigamente eram mais intensos, porque eu sempre sonhava que eu tinha que fazer minha mala, eu estava num hotel, num lugar, ou dando um curso, e aí a roupa não cabia na mala, e eu ia perder o trem, eu ia perder o avião, né? Então, isso daí para mim ficava assim claro que eu estou com um excesso de coisas para fazer, né? E o outro tipo de sonho é quando você, não é um sonho propriamente dito, mas quando você acorda cedo e tem assim uma intuição do que você tem que fazer naquele dia ou naquele momento, ou que atitude tomar, né? Isso para mim sempre foi forte, assim, de eu saber o que eu tenho que fazer, né? Agradeço muito as pessoas que, assim, que eu sinto que me estimularam também para fazer alguma coisa, né? Que, por exemplo, foi um médico, quando eu fui para a Suíça fazer a medicina antroposófica, o Dr. Alex Leroy, depois mais tarde a esposa dele, a Rita Leroy, e depois o professor Liverhood. O professor Liverhood foi uma pessoa bastante importante, né? Como mestre da parte biográfica, né? Com esse hotel eu sonhava bastante também.
ou quando eu dava as palestras na Alemanha, eu sentia sempre assim a presença dele também, né? Me inspirando. A gente fundou uma associação biográfica mundial juntos, né? O Liverhood, ele falava assim, meio brincadeira, meio sério, ele falou, eu sou o pai da biografia e você é a mãe do trabalho biográfico, né? Então, foi assim uma complementação importante, né? Você sabe que eu não tenho a mínima ideia ainda, porque geralmente as pessoas me convidam para fazer um trabalho, mas elas têm certas imagens disso, né? E depois a gente vai descobrindo, né? Qual é o significado daquilo. Eu acho que pode ser várias coisas, né? Pode ser eu acho que um documentário importante para a família e talvez para todas as pessoas que passaram por biográficos ou que foram meus clientes, que em parte também já morreram, né? E também um arquivo assim de família e talvez pode ser aproveitado sim para porque minha biografia assim é bem clássica no sentido de ter ritmos, de ser espelhamentos, tudo isso que a gente aprende como leis biográficas, né? É bem nesse sentido é típica, né? Embora seja individual e peculiar, mas como cada pessoa tem a sua biografia diferente, né? Por exemplo, assim, quando eu faço as entrevistas com você, então e depois olhando, eu sinto assim um bem-estar com isso. Eu Parece que a gente se conscientiza mais desse fio da vida, né? Você escutando você mesmo a falar também, né? O que a senhora sentiu vendo esses... Então, e daí pode ser como o Tiago teve a ideia, assim, de talvez em algumas pessoas que gostariam de fazer esse trabalho de filmagem, né? De fazerem isso para eles se conscientizarem e ter mais uma visão geral de sua biografia, né? Então, isso eu acho que pode ajudar as pessoas também, né? Assim, eu acho que assim, eu também fui cidadão de dois mundos, né? Da parte europeia, né? Da cultura europeia, principalmente através da língua alemã, e da cultura brasileira, né? Então, às vezes, quando eu dava os cursos, eu sentia assim, como se um pé estivesse no Brasil e outro pé eu me sentia em casa na Europa, né? Então, eu acho que a minha pátria espiritual é na Europa, né? E eu tive a sorte de aprender o alemão, que também é assim a linguagem com qual Rudolf Steiner se expressou, então esse impulso da antroposofia. E, por outro lado, assim, um amor e conhecimento bem profundo aqui do Brasil, né? Que eu consegui através de viagens, né? De visitas às populações indígenas, né? De trabalho social, né?
Então, o fio condutor, eu acho que é assim, essa busca do espiritual e de trazer esse impulso espiritual para a prática, para a terra, para o dia a dia, né?